Ok, iniciando então. Boa tarde barra noite, boa noite a todas e todos, né? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Voluntalks. Tem uma frase que sempre me incomodou um tanto, que é aquela assim, de bem intencionados o inferno tá cheio, né? Essa frase me incomoda porque isso pode levar à conclusão contrária, de que o paraíso então está cheio de mal intencionados. E é óbvio que a verdade não é essa, né? O objetivo dessa frase é justamente mostrar que não adianta a gente querer simplesmente ajudar. Muitas vezes a gente vai tentar ajudar alguém, uma pessoa, uma instituição ou mesmo uma comunidade, mas se a gente não souber, se a gente não tiver uma estrutura, uma orientação adequada, muitas vezes essa ação ela pode acabar gerando um prejuízo. Então, o efeito acaba sendo oposto àquilo que a gente esperava, né? E nesse sentido, eu vejo que muitas pessoas têm interesse, vontade em desenvolver um trabalho voluntário. A própria instituição PUC Minas, ela favorece muito esse tipo de ação, né? A PUC tem uma preocupação muito grande com o seu impacto e a sua contribuição social. E nesse sentido, a gente tem várias ações, a pastoral, a extensão, a própria pesquisa, enfim, a instituição como um todo, ela sempre tem muito essa preocupação, né, de gerar um impacto positivo. E por falar em pastoral, nós temos aí o professor Pepe, né? Boa noite, professor Pepe. A gente tem sempre essa preocupação de gerar um impacto positivo. E, e eu achei muito interessante, então, quando a gente recebeu, né, essa proposta do pessoal do Transformar Contagem, na pessoa do Wagner aí hoje, para essa atividade de hoje, que é o Voluntalks. O objetivo é justamente oferecer uma formação, uma orientação para que a gente possa desenvolver um trabalho voluntário com uma estrutura, com uma orientação, uma diretriz que vai fazer com que esse trabalho realmente seja benéfico, realmente seja proveitoso. Então, quer dizer, não é só a vontade de ajudar, né? A gente tem que ter também a sabedoria do como ajudar. Então, eu vejo isso como sendo algo extremamente pertinente, relevante. E nesse sentido, eu queria agradecer ao Wagner por ter, né, nos procurado e também por estar aí se disponibilizando seu tempo para fazer essa atividade com a gente. Eu vou ler uma colinha aqui rapidinho sobre o que é o movimento Transformar Contagem, retirado aqui do site de notícias de Contagem. O Transformar Contagem é um projeto desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Contagem, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com o objetivo de potencializar o sentimento de solidariedade e de conectar os diferentes setores da sociedade, organizações da sociedade civil, voluntários e o poder público, gerando um engajamento cívico na população da cidade através do voluntariado. O projeto está alinhado com a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e o Transformar Contagem tem também como um dos seus objetivos contribuir com a aplicação desses objetivos de desenvolvimento sustentável em Contagem. Então, para a gente é uma alegria, né, muito grande de estar recebendo o Wagner aqui para conduzir essa atividade. Lembrando que essa oficina vai ser desenvolvida em 3 módulos, cada módulo é independente entre si, certo, Wagner? Cada módulo é independente entre si, mas é legal que vocês participem de todos, para ter uma formação mais completa. E antes de eu passar a palavra para o Wagner, eu agradeço a presença de todos também e queria perguntar se o professor Pepe quer dar uma palavrinha. Na Você está no... verdade, sim. Na verdade, apenas agradecer a esta parceria que estamos tentando criar e implementar, né? Mas, sobre todo, estamos muito a ganhar, no sentido de nos enriquecermos, não no sentido, talvez, de grandes coisas contáveis, né? Mas sim de nos enriquecermos e sermos mais humanos, mais solidários, e isso já vai ser um grande logro, né? Obrigado pela oportunidade, Wagner, Cristina, prazer.
Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado, professor Pepe. Wagner, obrigado pela presença. A palavra é sua. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer na pessoa do Ricardo, professor Pepe, os demais integrantes aqui da PUC. Para mim é um prazer imenso estar poder trazer essa apresentação para dentro da PUC, né? Eu que sou filho da PUC, formado em 2006 em Direito, na Unidade do Coração Eucarístico, e sempre, uma vez lá dentro, a gente sempre guarda estima com a instituição, né? A gente não perde esse vínculo afetivo. Lá que eu me formei não só enquanto bacharel de Direito, enquanto advogado, mas também uma formação humanitária, uma formação de pessoa que é íncita da formação acadêmica da PUC, né? Ela não forma só profissionais, ela forma pessoas. Então, pessoal, vamos começar aqui com a apresentação. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Wagner Santos Faria, eu sou advogado de formação, tenho um escritório de advocacia, trabalho junto ao Programa Municipal de Voluntariado Transformador Transformar Contagem, e trabalho também hoje estou como presidente do Centro Mineiro de Voluntariado Transformador, o Minas Voluntários. E aqui hoje a gente vai trazer uma abordagem aproximada para a questão de legislação, de aspectos jurídicos do voluntariado, e nas próximas duas apresentações que teremos ainda no âmbito do Voluntalks, a gente vai tratar das capacitações inerentes ao voluntário, né? O que a gente precisa ter para ser voluntário, do âmbito pessoal, as responsabilidades em si, e ao final a gente vai ter uma abordagem maior do voluntariado transformador em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Apesar dos 3 módulos serem independentes, é muito importante que todos participem de todos os módulos, porque vai ser muito gratificante para todos. Vou iniciar a apresentação aqui. Como o professor Ricardo colocou, esse é um projeto desenvolvido no âmbito do movimento Transformar Contagem. Transformar Contagem, ele foi criado no ano de 2018 como um projeto de fortalecimento de gestão de organizações. No ano de 2020, ele foi erigido à condição de Programa Municipal de Voluntariado do município de Contagem, sob coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Para nós foi um prazer muito grande que nós iniciamos o nosso trabalho no ano passado, dentro do Transformar Contagem, enquanto Minas Voluntários, e tivemos o prazer de assessorar na elaboração dessa política pública, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Hoje nós vamos tratar aqui do voluntariado transformador, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, numa perspectiva mais jurídica. Para nós entendermos aqui o contexto do Voluntalks, né? Mais de 1 bilhão de pessoas, é um número muito relevante, são voluntários em todo o mundo, sendo que a maioria trabalham nos seus próprios países, mas também nós temos, isso é uma cultura muito forte, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, de intercâmbios de voluntariado internacional. As pessoas vão realizar ações em outros países, né? Isso, aqui no Brasil, nós não temos essa cultura tão forte, mas nós já temos movimentos nesse sentido também. Segundo o Programa de Voluntários das Nações Unidas, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram criados pela Agenda 2030, no ano de 2015, com 169 metas, só vão ser bem-sucedidos se incluírem a participação ativa de pessoas e comunidades. E como que essa participação ativa ocorre? Através de ações de voluntariado. É importante destacar também, isso é uma informação que traz muito espanto para a gente, né? Que no ano de 2015, no relatório do Estado do Voluntariado no Mundo, a Organização das Nações Unidas, por seu programa de voluntariado, falou que o voluntariado em todo o mundo está subutilizado no quesito governança. O que isso quer dizer?
as pessoas, os voluntários, não são efetivamente envolvidos na gestão dos projetos, na gestão das ações, na gestão das instituições. Eles vão lá, são captados para a realização da ação final e pronto. E isso não é o que se espera do voluntário, né? A gente tem que esperar sempre mais uma ação mais efetiva. Aqui nós temos um breve quadro do que significa o voluntariado. O voluntariado, ele é uma decisão espontânea da pessoa, apoiada em motivações e opções pessoais. Ou seja, ninguém, num conceito geral de voluntariado, pode ser coagido, pode ser obrigado, pode ser instado a praticar aquela ação sem que concorde com isso, né? O voluntariado, ele é uma forma de participação ativa do cidadão na vida das comunidades. Tem pesquisas internacionais realizadas que demonstram que o voluntariado ele contribui para a melhoria de qualidade de vida, para a realização pessoal e uma maior solidariedade. As pessoas que praticam ações voluntárias, elas costumam ser mais felizes. E isso é uma constatação feita efetivamente através de pesquisas internacionais. O voluntariado, ele traduz-se, regra geral, numa ação ou movimento organizado no âmbito de uma associação. Então, apesar de nós termos as ações pessoais realizadas, né? Eu, Wagner, me disponho a fazer uma ação para beneficiar alguém. Isso é uma ação isolada, a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Mas, geralmente, as ações de voluntariado, elas se dão através da ligação com uma organização, seja uma associação ou uma fundação, organizações do terceiro setor sem fins lucrativos, né? Nós temos também um movimento muito forte de voluntariado dentro das organizações religiosas, né? Isso é uma ação muito forte dentro do âmbito das organizações religiosas. O voluntariado, ele contribui para dar respostas aos principais desafios da sociedade com vista a um mundo mais justo e pacífico. A partir do momento que nós vamos, aí já vou até passar para o segundo, que eu faço um apanhado geral dos dois. E o voluntariado contribui para um desenvolvimento econômico e social mais equilibrado, para a criação de empregos e novas profissões. Enquanto nós temos uma sociedade em que a desigualdade social se mostra menos gritante, nós temos um ambiente mais pacífico, uma vez que os conflitos decorrentes das desigualdades ali vão ser bem menores, né? Isso fica muito claro para a gente. E aí, a gente vai começar a entrar propriamente aqui nos conceitos e na questão jurídica do voluntariado. A prática do voluntariado, que é diferente do conceito legal de serviço voluntário que nós veremos a seguir, ele pode se dar de diversas maneiras. A ONU, ela traz uma definição global do que é esse conceito. O voluntário é o jovem, adulto ou idoso, ou seja, não existe qualquer limitação de idade, de orientação política, de orientação sexual, de gênero, de raça. Não existe nenhuma limitação para a prática do voluntariado, a não ser a própria vontade da pessoa, o seu interesse pessoal, o seu espírito cívico para realizar aquela ação. E através dessa ação ele dedica parte do seu tempo, sem remuneração, isso é importante, a diversas formas de atividade de bem-estar social ou outros campos. Isso é uma definição trazida pela ONU. O voluntariado, ele pode ser praticado de uma forma individual, seja através de uma perspectiva pessoal, através da participação em alguma campanha de interesse público ou social. Então, dentro de um conceito geral de ações voluntárias, a doação que a gente faz para qualquer tipo de pessoa, ela configuraria uma ação voluntária, né? Ou então a gente ingressa na realização de práticas que atendam, assim, a uma necessidade individual comunitária. Nós ingressamos no âmbito de uma instituição, de uma associação, de uma organização, ou até de uma ação do poder público para realizar uma ação. Ele pode ser ainda praticado de uma forma coletiva, seja através da formação ou adesão a um grupo comunitário ou um grupo de trabalho, ou através da participação de projetos públicos ou no corpo de alguma organização social que falei. Então, nós temos duas perspectivas, uma do indivíduo
que está realizando aquela ação exclusivamente com um fim próprio, ou aderindo a um coletivo que está realizando uma ação com impacto maior. Aqui a gente vai entrar na definição legal do que é o serviço voluntário, logo a seguir, que é um conceito trazido por legislação federal. Mas aqui, só explicar para vocês, que nós temos como um âmbito, um guarda-chuva, eu sempre fico brincando que permite um melhor entendimento. Nós temos um guarda-chuva maior, que compreende todas as ações de voluntariado, e nós temos um guarda-chuva menor, que é o serviço voluntário para os efeitos legais. O serviço voluntário, ele é um tipo de ação de voluntariado, juridicamente qualificado, uma vez que a lei estatua diversos requisitos para sua realização. Nem toda ação de voluntariado será caracterizada como serviço voluntário, a gente vai ver por quê. Mas todo serviço voluntário será uma ação de voluntariado. Assim, a gente chega... O que é o serviço voluntário? A gente já falou o que é o voluntariado, né, nas apresentações anteriores, nos slides anteriores, e aqui a gente vai entrar na definição legal de serviço voluntário. O conceito de serviço voluntário ele foi trazido por uma legislação do ano de 1998. Essa legislação ela foi criada no contexto das ações contra a fome pela cidadania, idealizadas pelo Betinho, Herbert de Souza, mineiro de Bocaiúva, né? Prazer nosso imenso de ter um expoente desse no campo social, sendo aqui de Minas Gerais, que muito nos orgulha. Então, a legislação estabeleceu que considera-se serviço voluntário a atividade não remunerada prestada por pessoa física, ou seja, só a pessoa física pratica serviço voluntário, mas as organizações sociais podem fazer atividades voluntárias. Entenderam a diferença? Por que o serviço voluntário ele é um guarda-chuva menor da atividade voluntária? Então, prestada por pessoa física, não a qualquer um, mas exclusivamente a entidades públicas de qualquer natureza ou instituições privadas de fins não lucrativos, que aí nós temos as figuras das associações, das fundações, das organizações religiosas. Eu sempre acho muito divertido falar isso, mas os partidos políticos são instituições privadas de fins não lucrativos, então eles comportam serviço voluntário, que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. No ano de 2019, então aí a gente vê que tem um gap de 21 anos, né? De 98 a 2019, teve uma regulamentação no âmbito federal da Lei 9.608. E o decreto, ele trouxe alguns detalhamentos para a execução das atividades no âmbito federal. A determinação da lei, ela se aplica tanto à União, a estados e a municípios, mas a execução através do decreto, ela é restrita ao âmbito da União. Então, o decreto ele trouxe uma situação muito curiosa. Vocês podem ver aqui que existe uma correspondência de cores entre as situações constantes da lei e do decreto. Então, considera-se serviço ou atividade voluntária, a nomenclatura é a mesma, não faz tanta diferença. A iniciativa não remunerada, então a gente tem a equiparação, prestada por pessoas físicas, de forma isolada ou conjuntamente, que a gente viu no primeiro slide, prestada, aí eu vou pular. Isso aqui vocês vão entender por quê. A órgão ou a entidade da administração pública ou entidade privada sem fins lucrativos. Encontra perfeita correspondência, apesar de uma pequena diferença de termos, mas encontra perfeita correspondência com o que está na lei. E aí ela traz um maior detalhamento dos objetivos, né? Esse campo que está destacado em amarelo, gritante aí, ele traz uma questão interessante, porque nesse ponto, o decreto federal, ele extrapolou o que a lei determinou como serviço voluntário. Vamos dizer, ele criou uma nova figura de serviço voluntário, mas o decreto,
ele não tem competência legislativa para alterar uma realidade jurídica. Ou seja, as atividades prestadas por pessoas físicas a pessoas físicas diretamente, elas podem não ser consideradas como serviço voluntário se essa questão for levada à discussão nos tribunais. Por quê? Porque o decreto invadiu a competência legislativa do Poder Legislativo, do Congresso Nacional. O presidente da República extrapolou os seus poderes de regulamentação, criando uma figura jurídica não prevista na lei. Então, a orientação que nós sempre damos é no sentido de que as atividades de serviço voluntário, e aí a gente está falando só de serviço voluntário, tá, gente? Que é aquele conceito menor, legal, não sejam prestados diretamente a pessoas físicas. Pelo Wagner para o Ricardo, por exemplo. Porque isso pode não ser considerado como um serviço voluntário. Será uma atividade voluntária, que é o gênero maior, mas não será um serviço voluntário. Dentro do Estado de Minas Gerais, como eu disse, a lei federal ela estabelece para todo o país, seja no âmbito dos estados, dos municípios, o que é o serviço voluntário. Mas os estados eles têm uma competência legislativa complementar para criar outros tipos de políticas para fomento dessas ações. E aqui o estado de Minas Gerais ele foi o primeiro a legislar sobre uma política própria de fomento a um voluntariado transformador, através da legislação da Lei Estadual número 18.716, de 8 de janeiro de 2010, que o Minas Voluntários também teve o prazer de trabalhar na confecção dessa lei, que foi replicada em mais de 8 estados, né? 8 unidades da federação no âmbito estadual e mais de aproximadamente 20 municípios em todo o país. Ipsilíteres, pegaram o que passou na Assembleia Legislativa e copiaram para as outras unidades da federação. Mas o que é o voluntariado transformador? As ações voluntárias, a ação de voluntariado, elas surgiram lá em 1542, com a chegada da Santa Casa de Misericórdia de Santos. No Brasil, nós tivemos esse início, com a Santa Casa de Misericórdia de Santos, no ano de 1542. E a perspectiva desse voluntariado, ela sempre foi de um viés muito assistencialista, para atender uma situação pontual, uma necessidade imediata da pessoa beneficiária. Aqui não se trata de uma crítica ao assistencialismo. Ele é importante, ele tem o seu lugar, mas o Estado de Minas Gerais se propõe a fazer o voluntariado transformador, a gente fazer o passo além, o salto evolutivo na perspectiva do voluntariado. Então, como eu disse, o voluntariado transformador ele é uma das formas de realização do serviço voluntário. E ele é conceituado como aquele que transita do campo individual para o coletivo, dos grupos isolados para as redes. Então, a gente já vê aí que sempre uma atuação conjunta, né? Para quê? Para a gente potencializar os resultados das ações sociais, saindo da crítica negativa para a cooperação. Então, o Wagner para de reclamar com quem faz a ação de voluntariado. Né? Cara, você está trabalhando de graça, você está perdendo seu tempo, parte para a cooperação. Fala, não, isso aqui está errado? Não, então vamos lá, vamos fazer assim, assim, assado para conseguir um maior impacto social da ação. E também partindo da premissa do assistencialismo para o desenvolvimento sustentável. Nós não queremos, e não é objetivo da legislação, que as ações assistenciais de assistencialismo acabem. A gente precisa pensar num passo além. Por quê? A nossa ideia é a seguinte: se nós, enquanto organização, estamos doando cestas básicas para a mesma família por 10 anos, alguma coisa está errada. Nós temos que trabalhar para que essas pessoas consigam se emancipar, para que elas consigam partir para um cenário em que elas, de recebedoras, elas cheguem ao ponto de ser doadoras. Então, esse aqui é o conceito, a ideia-chave do voluntariado transformador.
A gente sempre fica brincando, né? Nós temos aquele ditado célebre, né? Não dê o peixe, ensine a pescar. A perspectiva do voluntariado transformador, ela propõe um passo além nesse ditado. Não dê o peixe, ensine a pescar, a estocar o excedente e a montar a peixaria. Que a partir desse momento, a pessoa, o cidadão que montou a peixaria, ele vai ter a sua emancipação, ele vai ter a sua sustentabilidade para continuar caminhando com as próprias pernas. Continuando aqui na questão da base legal de serviço voluntário, como foi dito, no ano passado, no dia 6 de maio de 2020, pouco mais de um ano, foi instituído no município de Contagem a Política Municipal do Voluntariado Transformador e Exercício da Cidadania. O que essa política se propõe a realizar no município de Contagem? A capacitação, mas aí não é só a capacitação de quem pratica voluntariado ou das organizações. É uma capacitação geral de cidadãos, de gestores de voluntariado, de lideranças locais do município, aquelas tradicionais lideranças de bairro, aquelas pessoas que têm uma influência positiva na comunidade, e entidades do terceiro setor que acolhem voluntários ou desenvolvem atividades de voluntariado. A política municipal também, ela tem como objetivo uma articulação entre todos os setores da sociedade, e isso é importante. Então já não passa mais aquela ideia da relação só, Estado dando dinheiro para organizações. Tem que ter uma articulação entre o Estado, entre as entidades do terceiro setor, entre o setor privado, né, o empresariado, que no Contagem é muito forte, né? As atividades industriais em Contagem são muito fortes, são muito grandes, no estado de Minas Gerais em geral, e a sociedade civil também, para a realização das políticas voltadas para o voluntariado. Temos aqui também como um dos objetivos a participação das secretarias do município, de mais órgãos na prática do voluntariado. Então, propõe-se a trazer a prática do voluntariado, essa ideia de solidariedade coletiva, também para dentro da administração pública, seja através dos seus próprios servidores ou colaboradores de qualquer tipo de espécie, servidor estatutário, empregado público, servidores comissionados, mas embutir neles essa ideia do voluntariado, da responsabilidade social e da solidariedade. Propõe-se também a criar um sistema de acompanhamento das práticas de voluntariado executadas na administração, nas entidades do terceiro setor, nas empresas também, que elas têm um programa de voluntariado empresarial, isso está sendo cada dia mais fortalecido, numa perspectiva de responsabilidade social das empresas privadas. Então, faz esse sistema de acompanhamento de todas as ações de voluntariado dentro do município para identificar as demandas e orientar as iniciativas de trabalho voluntário no município. Ou seja, a gente tem a ideia aqui de uma perspectiva de caminharmos todos juntos, todos os atores econômicos, políticos, sociais, todos os cidadãos atuando em conjunto para uma orientação das iniciativas de trabalho voluntário. A lei federal, ela é muito objetiva, muito sucinta. Ela traz 5 artigos, sendo que 2 dos artigos tratam da revogação das disposições em contrário e da entrada em vigor. Então, são efetivamente 3 artigos que tratam do serviço voluntário. O primeiro define o conceito de serviço voluntário, o segundo fala que o serviço voluntário, e isso é a grande importância das atividades de serviço voluntário, o serviço voluntário ele não gera qualquer vínculo de emprego, previdenciário, qualquer vínculo de trabalho, qualquer vínculo fiscal, qualquer vínculo de impostos, qualquer vínculo de seguro social do voluntário com a organização. É por isso que ele é importante para as organizações, a caracterização perfeita do serviço voluntário. Como os entes da federação, os estados e os municípios, eles têm uma competência complementar para legislar a respeito do voluntariado, o município de Contagem estabeleceu, através da Lei 5.080 do ano passado, os princípios da política municipal do voluntariado. São eles o princípio da cidadania, o princípio, vou pular o segundo,
princípio da dignidade da pessoa humana, da ética, da fraternidade, da promoção de direitos humanos, da solidariedade, da sustentabilidade, da tolerância e da transparência. Esses princípios, eles são bastante autoexplicativos. A gente já ouve falar dele de forma muito comum no nosso dia a dia. Aí nós temos o princípio da complementariedade, que aí ele já é um princípio mais técnico, mais específico. E o que ele significa? Que o serviço voluntário não pode ser utilizado para substituição das ações que são obrigação do Estado. Um exemplo clássico. O poder de polícia, ele só pode ser exercido por agentes públicos. Ou seja, a polícia militar, a guarda municipal, a polícia federal, não pode contar com voluntários para a realização das atividades próprias de investigador, por exemplo. Não pode contar com serviço voluntário, com voluntários para autuação de trânsito, um exemplo na Guarda Municipal. Isso é atividade específica de agente público. A gente não pode ter um voluntário fazendo autuações fiscais, né? Aplicando multas por descumprimento de legislação tributária em qualquer âmbito. Isso é proibido pela prática do voluntariado. Se tiver uma ação dessa, jamais poderá ser considerado como atividade voluntária, fora a ilegalidade da ação. A gente está falando aqui sempre do voluntariado até agora. Mas, afinal de contas, qual que é a ligação que tem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Qual que é essa ligação? Os ODS, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são um protocolo internacional que foi aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas no ano de 2015. E o Brasil assumiu esse compromisso de implementar essa Agenda 2030. A Agenda 2030 é o documento do qual constam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, traduzidos em 169 metas, que são uma estratégia mundial firmada no ano de 2015 para o ano de 2030. A Agenda 2030 ela é uma ferramenta orientadora para o planejamento de ações e políticas públicas, que são capazes de levar os países ao efetivo alcance do desenvolvimento sustentável. O que é o conceito de sustentabilidade? Esse conceito ele foi desenvolvido por volta do ano de 1983 ou 87, me fugiu aqui a memória, através do relatório Brundtland, que foi apresentado também no âmbito da Organização das Nações Unidas. O conceito de sustentabilidade, ele diz que nós temos que utilizar dos nossos recursos hoje para o desenvolvimento de forma que a gente não comprometa as gerações futuras. Ou seja, nós temos que utilizar a água, por exemplo, de uma forma racional para que ela não falte para as gerações futuras. Nós temos que fazer a utilização dos nossos recursos de florestas, né, do meio ambiente, de uma forma organizada, de uma forma racional, sem desperdício, para evitar que esses recursos se esgotem para as próximas gerações. Isso é um perigo real e imediato. Tanto é que essa meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável eles foram traçados para o ano de 2030. São 3 principais alvos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que têm como objetivo, como finalidade, a prosperidade humana com a proteção do planeta. O primeiro deles, acabar com a pobreza e com a fome. O segundo é lutar contra as desigualdades. E o terceiro, combater as mudanças climáticas. O interessante é destacar que a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles foram aprovados, foram adotados por todos os 193 Estados-membros das Nações Unidas. Ou seja, não houve nenhum país membro da ONU que falou, olha, eu não quero saber disso. O que demonstra a relevância da conversa, a relevância das ações para a possibilidade de nós continuarmos o nosso desenvolvimento mundial de forma sustentável. A ideia é pensar global e agir local. A vinculação
do voluntariado com a execução dos ODS, ela foi destacada pelo secretário-geral das Nações Unidas no relatório feito pela Agenda pós-2015. E ele destacou lá que o voluntariado ele é um meio poderoso e transversal de implementação dos ODS. O voluntariado ele pode ajudar a expandir e mobilizar os grupos constituintes, a envolver as pessoas nos planejamentos e na implementação nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, através do voluntariado, haverá a identificação, o planejamento e a execução das ações para o alcance dos ODS, das metas propostas pelos ODS. Os grupos de voluntários podem ajudar a localizar a nova agenda, fornecendo novas áreas de interação entre governos e pessoas para ações concretas e escaláveis. Todos os 17 ODS comportam a sua execução através de ações de voluntariado. Nós temos um exemplo claro aqui de trazer essa ideia do pensar global para agir local e essa ideia de identificação dos ODS. Por quê? As comunidades elas têm que fazer uma avaliação de quais que são as suas principais urgências. E o município de Contagem fez isso no ano de 2008, através de um documento que foi chamado Planejamento Estratégico Contagem 2030. Dos 17 ODS, foi realizada uma pesquisa e foram identificados que 11 deles seriam os principais pontos que Contagem tinha que desenvolver. E dentro desses 11 ODS, foram estabelecidas 58 metas para o município de Contagem e através de 128 diretrizes. Aqui a capa é um material muito bonito, muito bacana, do planejamento estratégico, né, Contagem 2030, que demonstra que o município de Contagem reconhece a importância dos ODS e trouxe para dentro da organização municipal um planejamento para a execução daquelas metas que foram propostas. A gente tem que ter em mente que o voluntário, ele é peça-chave indispensável para a realização das ações transformadoras. Ele é a engrenagem que faz toda essa máquina rodar para a realização dos ODS. É importante para o voluntário saber sobre a vinculação das ações sociais realizadas com os ODS da ONU e com o planejamento estratégico, Contagem 2030, ou do município que a pessoa está localizada, se houver esse planejamento estratégico. Por quê? Isso não é uma obrigação das organizações terem essa aderência com os ODS da ONU. Mas a partir do momento em que a organização trata suas ações com a vinculação com os ODS, a gente já vê aí um planejamento maior das ações, um pensamento estratégico, um pensamento de impacto social efetivo para a realização das ações de voluntariado, né? Então, como que a gente caracteriza, Wagner, o que vai diferenciar as ações de voluntariado, o serviço voluntário, de uma relação de trabalho, de uma relação de emprego que pode vir a ser reconhecida? O que diferencia isso tudo é um documento que chama termo de adesão. Ele é um contrato de vinculação do voluntário com a entidade, pública ou privada, que ali são estabelecidos o objeto e as condições de exercício da ação voluntária. Sem o termo de adesão, não existe serviço voluntário. A lei colocou essa obrigação expressa. Então, é importante que as organizações e o voluntário exijam a assinatura desse termo de adesão, para o reconhecimento e para a identificação daquele vínculo que está sendo tratado entre pessoa e organização. Apesar do serviço voluntário ele ser totalmente sem remuneração, não existe serviço voluntário com remuneração. A legislação, ela prevê que determinadas despesas realizadas pelo voluntário na ação possam ser reembolsadas pela organização, mas isso única e exclusivamente se tiver autorização da organização para a realização dessas ações. Então, por exemplo, o Wagner, que é voluntário hoje do Minas Voluntários ou do Programa Municipal Transformar Contagem, as despesas que ele tem para ir até o local da ação
as despesas de transporte, as despesas que ele tem com alimentação no curso da ação. A gente vai fazer uma ação o dia inteiro. Então, aquelas despesas com lanche, desde que o Transformar Contagem, o coordenador do Transformar Contagem, ou o coordenador do Minas Voluntários autorize expressamente a realização dessa despesa, e aí é melhor que seja por escrito mesmo, para a gente conseguir comprovar, elas podem ser reembolsadas. Wagner, eu peguei um ônibus, fui realizar a ação, eu fiz um lanche lá e apresentei para a instituição e ela não quer me reembolsar. Ela não é obrigada. Ela não é obrigada se não tiver esse ajuste anterior. E você não vai poder fazer nada para cobrar da organização e nem ela vai poder fazer nada para te pagar. Entendeu? Por isso que a gente precisa saber do que é direito e do que é obrigação. Apesar de ser uma atividade sem remuneração, algumas leis trazem, alguns instrumentos normativos trazem algumas vantagens legais das atividades voluntárias, né? Então, no âmbito federal, por exemplo, pode haver o aproveitamento das horas de atividade voluntária como critério de desempate, tanto em concursos públicos federais, na promoção da carreira e programas educacionais. O que isso quer dizer? O Wagner e o Ricardo estão fazendo um concurso público para qualquer cargo federal e no edital veio expressamente previsto que as horas de atividade voluntária são utilizadas como critério de desempate. O Ricardo, que é uma pessoa com consciência, com responsabilidade social, uma pessoa muito solidária e que faz atividades de voluntariado que são devidamente comprovadas, ele vai ter uma preferência, se a gente tiver a mesma nota, o Wagner, que é uma pessoa completamente egoísta, que não se presta a fazer nenhuma contribuição no seio social, o Ricardo vai ter uma vantagem muito mais do que justa para ser aprovado nesse concurso público. E eu vou dançar para aprender a fazer ações de voluntariado. Da mesma forma, se nós dois estivermos no mesmo cargo, né, fomos aprovados no concurso, estivermos no mesmo cargo, o Ricardo vai ter uma promoção na carreira muito antes de mim. E, por exemplo, para concessão de bolsas de estudo, as horas de voluntariado também podem ser utilizadas como um critério de desempate. Existe uma possibilidade no decreto federal de uma licença remunerada do servidor federal para a prática de atividades voluntárias. Só que, nesse caso, elas têm que estar conjugadas com o curso de capacitação no país ou no exterior. E lembra que a gente falou lá no início, né? Que a possibilidade de ações de voluntariado podem ser tanto no Brasil quanto fora. Nós temos também uma resolução do MEC, do Ministério da Educação, que fala que as horas de atividades voluntárias elas podem ser computadas nos currículos, tanto das etapas da educação básica como da educação superior, desde que previstas na grade da instituição. Aqui são alguns detalhamentos do serviço voluntário na educação, né? Ou seja, a instituição pode estabelecer que parte da carga horária seja realizada através de ações voluntárias, vinculadas às disciplinas e matérias. Essas atividades, elas sempre têm que ser extraordinárias, acessórias e aditivas, complementares ao currículo mínimo obrigatório. Ou seja, como a gente está falando, se é serviço voluntário, se é atividade de voluntariado, não pode ser obrigatório que o aluno a exerça, senão não vai ser atividade de voluntariado. O Transformar Contagem, para execução das suas propostas, para execução da política pública de voluntariado transformador e exercício da cidadania, ele firma várias parcerias e alianças estratégicas, como o Minas Voluntários, como o Emissão, que é uma outra organização que faz parte muito próxima do desenvolvimento das ações de Transformar Contagem, e com parceiros na construção de um programa estruturante e sustentável para a prática do voluntariado transformador dentro do município de Contagem. E o que são essas ações estratégicas? O desenvolvimento dessas capacitações, tanto para organizações quanto para voluntários, e nesse recorte aqui do Voluntalks, a gente traz isso para dentro das instituições de ensino, porque os estudantes são a base da educação, são a base da sociedade. Dali são formados não só profissionais
nas áreas técnicas, mas pessoas, né? Para exercício de solidariedade, de cidadania. Eu tenho muita reticência com o conceito de cidadania ativa, porque cidadania você exerce ou você não exerce. Não existe cidadania passiva. Eu sempre fico brincando isso. Nós tratamos aqui também da modernização da gestão de voluntariado, fizemos o desenvolvimento de uma política própria, a estruturação de um programa municipal de voluntariado dentro de Contagem, essa modernização da legislação municipal. Temos várias palestras formativas e fizemos um curso acadêmico de voluntariado transformador em linha com os ODS, que está sendo realizado. E também realizamos uma série de fóruns internacionais sobre a prática do voluntariado transformador. O Minas Voluntários já realiza esses fóruns desde longa data. Nós já realizamos até a 7ª edição, que foi no ano passado no município de Contagem. Foi feito também o primeiro fórum regional de voluntariado transformador. Primeiro Fórum Regional Transformar Contagem. O que a gente propõe? A gente não propõe só levar para discussão o tema de voluntariado. A gente leva para a sabatina aquilo que foi efetivamente realizado. A gente se propõe a colocar o fígado na mesa, literalmente, eviscerar todas as ações e sair dali com propostas efetivas de como que nós vamos potencializar o impacto social das ações nos anos vindouros, entre um fórum e outro. Então, a gente sempre faz a sabatina do que aconteceu antes e o que nós nos propomos a fazer depois. Queria agradecer muito aqui a possibilidade de voltar para a PUC. É uma felicidade muito grande, uma realização pessoal muito grande. E convido vocês também a aderir aqui às redes sociais, acompanhar as redes sociais do Transformar Contagem, no Facebook, no Instagram. Tem também o número do WhatsApp aqui, para vocês ficarem sempre informados das ações que estão sendo realizadas, de como se vincular às atividades voluntárias, como se capacitar para praticar o voluntariado de uma forma mais efetiva. Professor Ricardo, agradeço muito aqui, realmente, o espaço, né, de voltar aqui para a PUC, é uma felicidade muito grande. Aí nós temos aqui uns 10 minutos para a gente bater papo. Eu só queria, antes aqui, professor Ricardo, a gente sempre faz uma surpresa nas capacitações que a gente realiza aqui. Aí eu queria ver se o meu querido amigo aqui, Jackson Abacatu, já está a postos. Seu áudio, Jack. Não, seu áudio não está saindo. Não, sem áudio. Vamos fazer o seguinte, deixa eu chamar então o professor Ricardo de volta aqui, a gente abrir um espaço para a gente tirar dúvidas, para comentários das pessoas aqui, aí no finalzinho a gente chama, beleza? Beleza, Wagner. Excelente. Muito obrigado pelos esclarecimentos, foi ótimo, assim, foi bem esclarecedor, né? Queria pedir, então, quem tiver dúvidas, para levantar a mão aqui no chat, que eu vou chamando por ordem, tá? Dúvidas, perguntas, comentários. Inclusive, já temos 2 aí. A primeira é a Virleia. Oi, Virleia. Beleza? Olá, boa tarde. Boa noite, né? A gente nem viu o tempo passar nesse home office. Então, eu achei muito interessante, como você disse aí, muito esclarecedor. Sempre fica aquela pergunta, né? A gente, assim, teoricamente, fica tudo muito claro, né? Através da explicação. Mas, assim, fica uma pergunta no ar: como
fazer, né, esse trabalho voluntário sem o assistencialismo, como gerar, né, essa emancipação, né, nas pessoas, que a gente vê muitas vezes as pessoas acomodam, né, naquele assistencialismo, e muitos não querem sair daquela situação, né? O que fazer numa situação dessa, né? Você está propondo um trabalho voluntário, mas a pessoa quer assistencialismo. Outra coisa, essas redes, né? Tecer essas redes entre setor público e privado, um trabalho voluntário, como delimitar isso de forma que o poder público não se omita também, né? E não fica aí o voluntário e o privado, né? Com uma responsabilidade que seria do público. Então, são essas duas questões que, na prática, fica difícil para a gente visualizar, né? Então, Willer, essa questão do assistencialismo, a gente sempre bate que o voluntariado transformador, ele não se propõe a acabar com as ações de assistencialismo. Elas são sempre importantes, têm o seu devido lugar e destaque. Mas o que a gente propõe são ações que possam levar justamente ao esclarecimento das pessoas sobre os direitos, sobre o seu potencial, sobre a capacidade que ela tem de se desenvolver e sair daquela situação em que ela é mera destinatária dos recursos, né? Ela passa a ser um agente de protagonismo nas ações sociais. Ela deixa de ser um mero beneficiário para ser um agente de protagonismo. A ideia, por exemplo, nós temos como exemplo várias ações de educação, por exemplo. Elas não são assistencialistas em si, elas são estruturantes para que as pessoas que recebem aquelas ações, elas possam se desenvolver e alcançar um patamar muito maior do que aquele inicial, né? A importância, espero ter esclarecido esse primeiro ponto. Ficou bacana? Em relação à educação, é muito fácil a gente enxergar essa questão do protagonismo, né, da conscientização, do posicionamento da pessoa aí, né, para que ela mude a vida dela. Porque educação, realmente, né, é bem fácil, através dela, fazer esse trabalho. Mas, por outro lado, assim, tem aqueles outros pontos de ação, né, que não é só educação, que fica mais difícil visualizar isso. Por exemplo, vamos colocar está me fugindo se foi no final do ano de 2019 ou no início do ano de 2020. O Transformar a Contagem, ele chama uma série de ações que chama impacto social. Então, é realizada uma ação diretamente na comunidade, a gente fez no Parque São João, em que ali a gente trata não só daquelas necessidades básicas, né, levando conhecimento, direitos, carteira de trabalho, mas também fazemos a conscientização das pessoas ali de seus direitos, quais que são os instrumentos públicos que ela pode utilizar para suprir as suas necessidades, né, sempre tratando dessa perspectiva de melhorar a condição, de desenvolver efetivamente o cidadão com cada vez mais consciência dos seus direitos. Trabalhar essa ideia dos seus direitos, das suas obrigações, dos seus deveres também, né? Que isso é importante. A gente não pode só cobrar do poder público, das organizações, que elas nos deem qualquer coisa. A gente também tem que ter consciência da nossa responsabilidade enquanto cidadão, o que a gente pode fazer para transformar aquela realidade social. Entendeu? Entendi. E aí, em relação a essa vinculação com o poder público, a gente tem um exemplo também muito interessante que, com a publicação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, o MIROSC, né, no ano de 2015, ele trouxe uma possibilidade das organizações apresentarem as suas propostas de plano de trabalho para o poder público. Porque antes a gente tinha uma perspectiva muito assim: o poder público lança o seu edital,
e as organizações a ele simplesmente aderem. Então, trouxe essa perspectiva de participação popular maior no fomento, na realização dessas políticas públicas. Então, a gente sempre trabalha com essa ideia, não só de uma perspectiva de poder público, organizações, mas também da importância das organizações fazerem uma atuação em rede para o aumento do impacto social dessas ações. Entendeu? É toda uma ideia de atuação conjunta das empresas fazerem o seu papel, né, o dever de casa, fazerem o seu dever de casa, de cumprir com a sua obrigação de responsabilidade social, do poder público de fomentar essas ações, das organizações de estruturarem os seus projetos de acordo com um planejamento conjunto para alcançar, por exemplo, a gente sempre bate nisso, a importância de um alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por quê? Porque ele já é um caminho estruturado ali, são ideias que contemplam as necessidades de todo mundo. Que no caso de Contagem, por exemplo, foi trazido para um recorte local. Então foram identificadas as necessidades, as fragilidades de Contagem e ali traçado um plano de ação. Então, a partir do momento que a gente tem essa diretiva do que vamos fazer, aonde vamos, para onde vamos caminhar, o que vamos perseguir, fica mais fácil da gente desenvolver o nosso plano de trabalho, né? Beleza, obrigada. Muito bem. Ô, Wagner, eu vou pedir licença que eu tenho uma aula agora às 7. Nós temos ainda 3 pessoas com a mão levantada, a Elaine, Marino, Isaac. O Vitor vai conduzir daqui em diante, tá? Eu queria mais uma vez te agradecer e pedir para você, antes de passar para a próxima resposta, contar um pouquinho para o pessoal o que aguarda, o que nos aguarda nos próximos 2 encontros, né? Lembrando que os próximos vão ser às quintas-feiras no mesmo horário, então dia 27 de maio e depois em junho, não sei se é dia 6, dia 3, né? 3 de junho. Então, pessoal, já reservem aí, tá bom? E aí, Wagner, o que a gente vai trabalhar nos... Eu que agradeço. O que a gente vai trabalhar nos próximos? Ó, no próximo módulo, a gente vai contar com um facilitador que chama Fabiano Mello e que vai tratar das capacitações pessoais do voluntário. O que ele tem que ter em mente para realizar um trabalho social, uma atividade de voluntariado de alto impacto. E no nosso terceiro encontro, segundo seguinte, né? Quase uma cacofonia aí. No terceiro e último encontro, a gente vai tratar de um alinhamento maior, de um detalhamento maior do que é o voluntariado transformador em linha com os ODS. Legal, bacana. E a gente fecha esse ciclo aí de 3 módulos. Perfeito. Vitor, você conduz aí então? Claro. Queria aproveitar seus comentários, Motai, para reforçar com todos os participantes de hoje que para os próximos módulos nós vamos ter outros links de inscrição. Como a participação não é obrigatória em todos os módulos, a gente vai ter pessoas que possam participar de um e de outro não. Nos nossos informativos, por e-mail, no decorrer da próxima semana, a gente vai encaminhar o link de inscrição para o módulo 2 e depois para o módulo 3 também. E aí eu quero convidar, então, a Elaine para poder trazer o comentário, a pergunta dela. Olá. Pode ficar à vontade, Elaine. Olá. Boa noite, tudo bem? Então, a minha questão é, logo no início da fala, um pouco, logo começou, foi dito justamente a respeito dessa questão de não só fornecer o peixe, né, de não dar o peixe. Eu não concordo muito com essa questão da fala, porque essa questão da falta de equidade, que é muito real, tá? Eu sou estudante de psicologia, estou no 8º período ali no Coração Eucarístico. E a gente trabalha muito, né, estuda muito e vê muito isso. Eu já participei de voluntariados, tá, de trabalhos junto a ações voluntárias, inclusive na ação que esteve lá e ainda está lá em Brumadinho, fazendo trabalhos voluntariados. Eu não pude continuar, mas enfim, trabalhei lá por um tempo. E eu discordo, porque eu não posso desassociar
um voluntariado de umas, como foi dito aí, dessa questão do assistencialismo. Porque se eu for esperar do poder público que ele faça tudo por nós, aí eu vou ficar só ali vendo quem está ali precisando de uma assistência, sem fazer nada, sendo que eu posso ali articular algo e trabalhar para que eu possa também fazer, porque eu não estou falando que a gente não tenha que fazer algo para que ele também tenha ferramentas, para que ele possa crescer e poder construir um futuro melhor para ele, porque eu mesma sou fruto de uma superação que eu não quero que seja romantizada. Porque isso de romantizar essa superação, porque eu sou a primeira a ser formada no curso superior na minha família, tenho bolsa 100% no ProUni, na PUC. Então, assim, estou com 42 anos e só agora pude conseguir fazer um curso superior. Mas eu não concordo com essa romantização dessa superação. Essa desigualdade não pode acontecer. E essa questão de dar o peixe para aquele que não teve oportunidade é necessário. Sabe? Para aquele que tem o peixe para dar e está sobrando, por que não? Sabe? Então, é só isso que eu queria pontuar. Elaine, mas a ideia do voluntariado transformador não é eliminar as ações de assistencialismo. A gente reconhece a importância e a necessidade dessas ações. A proposta é justamente a gente tentar equilibrar esse jogo, realizar ações para que a pessoa não tenha que só ficar naquela situação de dar o peixe. A ideia é justamente essa. A gente reconhece que no país como o Brasil, por exemplo, nós temos uma desigualdade social muito grande, a gente reconhece que essas ações são necessárias e importantes. Em nenhum momento a gente propõe de fazer uma crítica às ações assistencialistas. A gente só fala que elas não podem se esgotar em si. A gente tem que pensar sempre além. A gente tem que dar o passo seguinte, o salto evolutivo da pessoa naquela condição de hoje, que ela só está numa capacidade de receber as doações, ela tem que ter condições para daqui a um tempo ela ser doadora. Ela passar de donatária para doadora. Então, essa é que é a ideia do voluntariado transformador. Em nenhum momento se propõe a competir com o assistencialismo, mas complementá-lo, e além. Entendeu? Ok. Obrigada. Obrigado, Elaine. Convido agora a Marina para poder trazer sua pergunta, seu comentário. Boa noite, Marina. Boa noite. Duas coisas. Uma, eu vou completar o que a Elaine falou. Acho que a frase correta seria dar o peixe, mas também ensinar a pescar, porque senão você vai ter sempre que estar dando o peixe. E esse não é o objetivo. Você vai dar o peixe porque a pessoa está com fome naquele momento, mas também vai ensinar a pescar para que ela possa ter para ela e talvez mais à frente ter para o outro também. E minha pergunta é: onde eu posso achar esses cursos para me especializar para ajudar? Porque, assim, a gente sempre tenta ajudar com o que a gente já sabe. Eu, pelo menos, sou sempre assim. Todas as vezes que eu fiz voluntariado na minha vida, principalmente na minha igreja, sempre foi com coisas que eu já sabia. Onde que eu posso achar e que cursos seriam esses, assim? Tem um lugar específico ou eu sempre procuro uma coisa que eu já tenho um pouco de afinidade, tento melhorar naquilo? Só me fugiu o nome aqui, é Marina, né? Isso, Marina. Marina, então, a ideia é dar o peixe, ensinar a pescar, a estocar o excedente e a montar a peixaria. Que é a ideia da gente ir além. É fazer o complemento do ditado, não é acabar com o ditado. Dar o peixe, ensinar a pescar, a estocar o excedente e montar a peixaria. Essa é que é a proposta. Um conselho que eu te dou para esses cursos, dentro do município de Contagem, que aí não é fechado só para quem mora em Contagem, né? São cursos abertos, igual esse que está sendo realizado aqui em parceria com a PUC. Segue as redes do Transformar Contagem, @Transformar Contagem, no Instagram, no Facebook,
que lá a gente sempre divulga capacitação para voluntários, capacitação para organizações. A gente tem uma ideia de que as organizações elas têm que fornecer um treinamento para os seus voluntários para a realização de ações de impacto social elevado. Ou seja, um exemplo que você deu, as atividades na sua igreja, elas têm que, a igreja tem que fornecer uma capacitação para os voluntários, uma orientação de como fazer aquela ação, de como praticar o voluntariado, qual que é a finalidade, quais que são os direitos, quais que são os deveres, quais que são os princípios que devem ser observados pelo voluntário, para a gente sempre, qual que é a finalidade disso tudo, todo esse arcabouço de capacitação? É potencializar o impacto social. Quanto mais capacitados forem as organizações e os voluntários, maior vai ser o resultado que ela vai alcançar nas suas ações. Entendi. Muito obrigada. Já vou seguir porque me interessa muito procurar mais sobre isso. E aí aproveito o comentário da Marina para reforçar o convite para o próximo módulo, para a live da semana que vem, que vai falar exatamente sobre como o voluntário pode se capacitar e o que é necessário para que ele efetivamente tenha um papel transformador nessa sua ação de voluntariado, né? E convido o Isaac para o comentário e pergunta dele. Boa noite, Isaac. Qual que é a página? Você repete para a gente, Wagner, por favor, a página do Transformar Contagem? @Transformar Contagem. Obrigado, Victor. E eu quero também parabenizar o Wagner pelo brilhante módulo. E eu fico com uma questão muito mais humana. Eu quero saber como que o voluntariado, Wagner, afetou a sua vida pessoal, se você se sentiu de algum modo transformado. O que mudou na sua vida? Cara, obrigado pelo agradecimento de início, né? Eu comecei as ações de voluntariado efetivamente tem uns 5 anos. 6 anos, né? No ano de 2015 que eu me associei ao Minas Voluntários. Cara, eu vou te falar que isso me transformou muito, sim. Eu me sinto uma pessoa muito mais inteirada das necessidades sociais, com consciência do cenário que a gente vive hoje. Eu parti da ideia da seguinte convicção pessoal. Eu também tive os meus percalços até concluir a minha formação profissional e eu falei, olha, eu quero devolver um pouquinho daquilo que eu recebi. E essa aqui é a ideia. Eu vou te falar que depois que eu comecei a fazer ações de voluntariado, eu me sinto uma pessoa muito mais completa, muito mais realizada, muito mais feliz. A partir do momento que a gente dá um pouco do nosso ser para o outro, isso é muito bacana, cara. Essa ideia de solidariedade, a gente se sente muito realizado. Ô, Vitor, eu queria só ver aqui se a gente consegue chamar o Jack de novo. Claro, podemos fazer isso. Pessoal. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Sim. Beleza. Configuração do microfone aqui eu alterei. Boa noite, agora eu com áudio. Parabéns, Wagner, aí, por essa hora, por essa magnífica introdução, né, aos nossos módulos aqui do Voluntalks. Então, eu, normalmente, nessas capacitações, eu faço o exercício de transformar um pouco do que foi dito em imagem, né, em uma forma artística. Então, nessa horinha aí, o que eu consegui fazer aqui, né, tendo em vista o que o Wagner disse, vou mostrar aqui eu consigo compartilhar aqui, não consigo? Se você não conseguir, me fala que eu compartilho aqui. Aqui apareceu para mim, ó, acho que vai dar. Veja se está aparecendo a imagem. Aí, apareceu. Beleza. Então, foi uma ideia aí, só de trazer assim um pouco, né, tentar resumir, né, essa questão dos aspectos jurídicos do voluntariado, né, em uma forma aí mais abrangente, né, porque é isso, né,
o Wagner trouxe toda essa importância, né, dessas questões jurídicas, tanto para as organizações quanto para os voluntários, né? Então, é importante que isso esteja claro, né, para todos. Aí eu coloquei ali um pouco das ações, dos termos, do termo de adesão, as leis, tudo que vai completar, né, complementar essa questão dos aspectos jurídicos. E aí, como consequência, você tem a segurança, né, de poder realizar ali o voluntariado transformador, que eu fiz questão de colocar ali como um voluntário que, a partir daquela segurança que está tudo certo, ele pode realizar ali, né, de forma bem bacana ali, independente de qual seja a ação, né, qual seja o serviço voluntário. E aí é isso, né, tá tudo encaixado ali. Eu trouxe ali essa questão ali do planeta, porque tá tudo... faz tudo parte, né, tudo parte do conjunto, né, do voluntariado, você pensando em termos globais, né. Então, essa importância aí, eu quis só trazer, assim, em forma, né, desse desenho aí. A representação artística. Representação aí de apenas um breve aspecto, né, dentro dessa gama imensa que é o voluntariado, né. Então, eu pontuei aí essa questão dos aspectos jurídicos trazidos aí pelo Wagner. Então, acho que é isso. Que legal podermos finalizar, né, esse nosso encontro com essa arte, com o compartilhamento dessa transformação de tudo que a gente conversou hoje nessa arte tão rica. Eu agradeço a participação de todos que ficaram conosco, principalmente até agora, né, já tem algumas aulas que começaram, a participação das pessoas que perguntaram, que trouxeram questionamentos. Não sei se vocês conseguem ver, Jackson, Wagner, mas alguns participantes reagiram com palmas, com corações à arte. Então fica o registro, né, disso. E eu agradeço, em nome da PUC Minas, a participação da equipe do Transformar Contagem e reforço o convite. Hoje foi a nossa primeira live de um total de 3. Então essa nossa capacitação segue na próxima quinta-feira, dia 27 de maio, e também no dia 3 de junho, sempre nesse horário, das 18 às 19 horas. Acompanhem nossos informativos, acompanhem os e-mails, para que vocês possam se cadastrar para cada uma dessas nossas capacitações, para cada um desses módulos. Muito obrigado, pessoal. Wagner, Jackson, o restante da equipe do pessoal do Transformar Contagem. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. Grande Boa noite, abraço. pessoal. Semana que vem a gente está junto novamente. Isso. Até semana que vem. Obrigado. Boa noite.